Gente, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Meus queridos amigos, professores aqui comigo, professor João Felipe, professor Francisco, a paz do Senhor. A paz do Senhor a todos, que Deus abençoe cada um de nós. Amém. Primeira vez que estamos juntos, né? Num podcast. Graças a Deus. Estamos aqui juntinhos aqui para estudar a lição de juvenis, agora desse primeiro trimestre de 2023, neste que é EBD em Síntese Podcast, uma iniciativa do DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã, aqui do estado do Rio Grande do Norte, que é presidido pelo pastor Martim Alves da Silva e tem como diretor o nosso amigo pastor Reinaldo Odilo. O Senhor colocou esse projeto no coração destes homens e cá estamos, trazendo curiosidades, trazendo subsídios para a aula de você, professor, que é nosso convidado. E, portanto, também convide outros, tá? Então, se não é inscrito, se inscreva nesse canal, que é um canal de bênção, um canal que está feito, promovido, pensado para abençoar vidas. Então, se inscreva, compartilhe com mais alguém. Se você tem um aluno que tem vontade de se tornar um professor, passa para ele também o link. Vamos juntos aí nessa jornada aí, conhecendo cada vez mais a palavra de Deus, conhecendo ao Senhor, como está lá em Oséias, capítulo 6, versículo 3. A lição de hoje, ela tem um tema riquíssimo, e eu acho que merecia, assim, umas 20 lições. Só esse tema aqui, viu, professores? Olha só. O reino de Deus está entre nós. E é a lição de número 2, né? De uma série de 13 lições que tem como principal tema sal e luz no mundo, uma igreja relevante. Interessante, professor, eu estava aqui notando que a primeira lição, né, a lição de número 1, fala do Sermão do Monte, das bem-aventuranças, dessa carta magna, nesse código de ética cristã que foi trazido por Jesus no capítulo 5 de Mateus, e fala de uma mudança de atitude, tá? Que é o primeiro passo, né, para nós que somos igreja, que somos povo de Deus, primeiro grande passo. E depois ele introduz na lição de número 2, que é a lição de hoje, o objetivo do nosso estudo, o conceito do reino. Esse conceito ele é primordial para o que virá depois. Se vocês olharem aqui a lição, eu estou com a minha aqui na mão, vocês verão que todas as outras lições possuem a palavra igreja no título. Vocês já repararam isso, professores? Olha só, lição de número 3, o que é uma igreja relevante. E depois todos os outros têm igreja, de alguma forma fala a respeito da igreja. Portanto, depois de uma mudança de mente, né, uma metanoia, uma mudança na mente, e uma mudança de comportamento, né, assumindo o código de ética cristã, a palavra de Deus, a gente vai entender hoje o que é o reino, não é assim? E a gente tem aqui como leitura bíblica em classe 3 textos, Mateus capítulo 4. A gente não tem um objetivo aqui, né, professores, de ministrar a aula. A gente tem um objetivo aqui de discutir pontos que chamam a atenção, pontos que são interessantes. E eu queria destacar Mateus 4:17, que diz o seguinte: desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Interessante que João Batista pregava exatamente essa mensagem, depois ele é preso, e Jesus Cristo inicia o seu ministério após o seu batismo, e alguém poderia pensar, ele vai trazer uma mensagem muito diferente de João Batista. E, pasmem, é exatamente a mesmíssima mensagem de arrependimento e da chegada do reino dos céus. Isso é um advento único na história, e é um divisor de águas daquilo que viria a ser chamado de igreja. Até então, a gente vê Jesus com um ministério que tinha função de cumprir a lei, isso é bem falado na lição, cumprir a lei, ele não vinha abrogar a lei, ele vinha cumpri-la como judeu que era, né?
e ele vinha estabelecer o reino de Deus na terra. Que função importante, que função maravilhosa essa do nosso Senhor. Então, a nossa lição ela tem 3 objetivos, como os professores bem sabem, né? Demonstrar que o anúncio do reino de Deus estava no centro da pregação de Jesus, e vocês vão ver que não tinha como ser diferente. Explicar o que é o reino de Deus, o que significa para nós, né? A gente está tão acostumado com democracia, e quando a gente fala de reino, a gente se remete aos reinos do passado. É até meio difícil de entender como é o funcionamento do reino. E, por fim, ensinar a relação entre igreja, Cristo e o reino de Deus. Esse primeiro tópico aqui da lição, a mensagem de Jesus, fala exatamente isso que eu vinha citando. Jesus Cristo prega a mesmíssima mensagem de arrependimento, fala que é chegado o reino dos céus, e o judeu tinha toda uma expectativa em torno disso, achando que Jesus ia ser um grande libertador, ia pegar na espada, ia sair liderando uma grande revolta contra o Império Romano, e de repente ele traz uma mensagem completamente diferente do que se esperava. Uma mensagem que falava de mudança de comportamento, que falava de amor, que falava de bem-aventurança, de perdão, e traz uma realidade completamente nova, né? Então, professores, mensagem de Jesus. Essa mensagem foi inovadora porque os judeus estavam meio desapercebidos do que havia na lei, não é verdade? E Jesus Cristo não traz uma lei nova. O que eu acho mais interessante na palavra de Jesus é isso, é que ele traz o significado mais profundo da lei que eles não haviam compreendido, não é verdade? E sabe, professor, a gente em algumas lições passadas, trimestres passados, a gente comentou até um pouco sobre isso, sobre a questão de que o Novo Testamento, as escrituras que as pessoas do Novo Testamento, como a gente conhece hoje em dia, eram o Antigo Testamento. Então, Jesus, ele pregou, fez suas pregações baseadas no Antigo Testamento. Paulo fazia suas pregações baseadas no Antigo Testamento. Todos os discípulos pregaram o Evangelho no Antigo Testamento. Então, para ver como a Bíblia ela é extremamente completa para as pessoas que acham que o Novo Testamento anula o Antigo e não tem essa correlação, mas o Novo Testamento ele foi fundamentado no Antigo. É isso mesmo, professor Francisco? Eu estava dando uma olhadinha aqui, professor Raniel e querido professor João Felipe, e vendo que esse pensamento, né, essa visão, ela é antiga. Quando a gente olha ali para a estrutura da tradição e da fé judaica, a gente observa que era isso que se esperava. Isaías profetizou falando sobre Jesus Cristo, né, ele como aquele que é de linhagem real, e a linhagem real de Davi, e os que estavam ali no tempo de Jesus esperavam exatamente isso, o Messias que viesse para destronar ali o Império Romano, estabelecendo aquilo que eles tinham como pressupostos. E Jesus Cristo mostra exatamente o que o professor Raniel falou aqui, né? Apresenta uma proposta diferente, né? A mensagem que ele trazia era uma mensagem diferenciada. Já para começar, ele não abandonou a afirmativa de João Batista 3:2 de Mateus. Ele, em 4:17 de Mateus, diz as mesmas palavras de Jesus, e aquilo começa a gerar um mal-estar no meio dos religiosos, no meio daqueles que estavam ali esperando e olhando para ele até no primeiro momento, me permitam dizer assim, será que é ele? Quando ele repete as palavras de João Batista, eles começam agora a ter Jesus como uma ameaça. É tanto que Jesus, quando ninguém tira a vida dele, é ele que dá, né? Mas quando ele vai à cruz, quando ele morre, as acusações, o que está escrito ali, né, tem um teor pejorativo, puro pejorativo. Então, ou seja, Jesus Cristo, aquele que veio, né, que deu a vida por todos nós, o Messias, o Senhor, o Rei, não o Rei, o rei no sentido rei político, único, né? mas o Rei dos Reis, né, o que é diferente, o que é diferenciado. Ele tinha vamos dizer assim, uma base, uma estrutura, e como ele disse, eu não vim para desfazer aquilo que foi apresentado pela lei e pelos profetas. Eu vim em cumprimento e para cumprir o que já está exposto. Então, nós temos alguém diferente, professor Raniel, para falar hoje aqui à noite, esse reino que é dele, né?
o reino de Deus. Perfeitamente, perfeitamente. Interessante que, apesar de a gente ver a chegada do reino junto com a chegada do Filho de Deus, que era o Rei dos Reis chegando na Terra, apesar de a gente ter essa percepção nesse momento, mas sempre existiu o reino de Deus. Ocorre que ele não era manifesto, ele não estava acessível. Existia o conceito de reinado desde sempre. E eu queria, até como sugestão de subsídio para você, caro professor, eu quero sugerir uma literatura que eu considero uma das melhores que eu já vi, falando a respeito do reino. Eu vou dar uma compartilhada aqui na tela. Acompanha comigo. A gente vai mandar esse link aí para você poder ler com calma. Na verdade, eu estou compartilhando um resumo do livro que é do pastor doutor Myles Munroe. Esse homem que dedicou a sua vida ao estudo da palavra. Ele tinha, apesar de ele ter 5 graduações, uma delas era teologia, e ele se especializou no conhecimento da palavra, e ele várias vezes veio ao Brasil. Ele era das Bahamas, professor Francisco, professor João Felipe, ele era das Bahamas, e ele escreveu vários livros sobre o reino. Um desses livros é justamente o tema daquilo que eu trouxe aqui hoje. O nome do livro é Redescobrindo o Reino. E ele traz uma informação que eu achei extremamente curiosa. Vejam só, ele era das Bahamas, que era um país colônia da Inglaterra. E ele teve, como poucos, a oportunidade de viver um reinado. Então, as Bahamas eram uma colônia inglesa. E ele via na escola, quando ele ia estudar, ele era obrigado a cantar o hino à rainha, em homenagem à rainha Elizabeth. Mas ele não via a rainha Elizabeth, ela não estava lá presenciando isso. Mas em toda a cultura que ele cresceu naquele país, ele sabia que na moeda estava a imagem da rainha, nos costumes era o que a rainha determinava, na moeda era o que estava determinado por aquele país tão distante. E eles foram colonizados. Perceba, esses conceitos de reino que ele absorveu desde cedo foram primordiais para que ele desenvolvesse o conhecimento e transmitisse através dos seus livros. E para a gente não se estender muito, eu trouxe esse artigozinho aqui, recomendo muito fortemente que você, professor, leia. Por quê, irmão Raniel? Bom, porque a gente pensa na Bíblia com o conhecimento que a gente tem a respeito de democracia, a respeito de impérios, o Império Romano, que era o que vigia na época. Mas, gente, não podemos pensar na palavra de Deus como uma democracia. Nós temos que entender que a palavra de Deus fala a respeito de um reinado de Deus, um reinado celestial que foi implantado na terra. Ou seja, nós somos como colonizadores do reino de Deus. Olha que conceito diferente. E por ser um reino, você tem conceitos diferentes de democracia. O rei, ele é absoluto. O rei, ele conquista espaço ampliando o seu território. Justamente quando Deus decide criar a terra, formar o homem, colonizar a terra, ele está ampliando o seu território, a sua influência, a sua cultura. Olha que coisa interessante. Então, nós temos um rei. A vontade que interessa não é a minha, é a do rei. E quando Jesus começa a pregar, na sua mensagem, ele traz esse conceito de uma forma muito forte. E ele fala, Mateus capítulo 6, venha o teu reino, né? Você é filho do rei. Você é geração eleita, sacerdócio real. Perceba que tem toda uma conexão com o conceito de reino. E até que a gente consiga compreender o que é um reino, eu vou ter dificuldade em entender o conceito bíblico de reino, tá certo? Então, eu recomendo esse artigo muito fortemente, tá? Porque vai ajudar a abrir a sua mente, assim como abriu a minha, de que quando eu enxergo o evangelho como o reino de Deus, o meu conceito, a minha forma de enxergar a vida, de enxergar o meu trabalho,
de enxergar a minha mudança de cultura, muda completamente. Ora, eu agora sou embaixador do reino de Deus. Os meus costumes são os costumes dele. A minha moeda é a moeda dele. As armas que eu uso são as armas dele. Né? O que importa é fazer a vontade dele e não mais a minha. Então, muda tudo na minha vida. Né? É muito importante termos esse conceito. Esse material vai ser disponibilizado para você, professor. Então, a gente não tem como objetivo aqui fazer a leitura do artigo. Eu apenas recomendo que isso seja feito em casa aí com calma e com certeza vai ajudar nesse conceito. Mas, professor João Felipe, já falei demais. Me diga aí, no tópico 2 da lição, a gente tem as características do reino de Deus. Fala um pouquinho para a gente aí sobre isso. As características do reino de Deus. É interessante até, sabe, eu fiz isso até numa das lições passadas, numa outra classe. Eu gosto de fazer alguns desenhos no quadro, sabe? Meus artífices são ali num piloto e um quadro branco. E eu desenhei um esquema básico de construção de um reinado, exatamente para ficar bem estabelecido como se dá as características de um reino terreno, para a gente entender como é que essa linguagem foi utilizada na Bíblia, para nos fazer entender como funcionava toda aquela parte hierárquica e organizacional do reino dos céus. Então, excelente, professor. Nesse tópico, seria até interessante que você, professor, levasse uma imagem ou desenhasse no quadro, de acordo com o que está à disposição dos senhores. Leva, por exemplo, o modelo mais utilizado assim de reino é o que a gente encontra no modelo ali da época do feudalismo, que tem ali o rei, tem ali os nobres, a nobreza, o clero, aí temos os militares, os comerciantes, os camponeses, e eu desenhei no quadro cada um deles e fui puxando as funções. Qual é a função do rei? Como você acha que deve ser a característica do rei ideal? Como vocês acham que deve ser a parte religiosa? Como ela deve ser abordada no reino? Como deve ser a parte operária? Tudo isso a gente foi discutindo e puxando algumas características, né? Obviamente que aquilo que se dá para aplicar no reino dos céus era sempre colocado em questão maior. Mas isso desenvolve bastante essa questão da participação deles, né? E traz bastantes conceitos para a discussão ali do reino. E como característica que nós temos do reino de Deus, primeiramente, a gente tem um governo soberano, como já foi dito aqui, né? Você vê várias vezes Deus, a Bíblia se referindo até a Deus como um líder militar, como Senhor dos Exércitos. Diz que quando Deus terminou de criar todos os seus exércitos da terra, se referindo a tudo que é a sua criação, ele tem a sua vontade soberana e tem o seu controle soberano de todas essas criaturas, né? Afinal, quem é a sua criatura para ir de encontro ao Criador, ou quem é o barro para questionar alguma coisa ou ler? Então, nós sabemos que a governo é soberano de Deus, né? Poderíamos até chamar de uma certa teocracia, digamos assim, né? Que as ordenanças vêm ali diretamente de Deus e nós estamos aqui como servos para obedecer. E a gente vê isso sendo implementado mesmo, revelado aos homens com a chegada do Messias, como também já foi falado, e a mensagem que ele traz não é aquela mensagem política que tanto Israel esperava, né? E vamos para cima dos romanos, mas não, é muito pelo contrário. Ele chega ali e diz, dai a César o que é de César. Com certeza não agradou muita gente naquele discurso, mas ele tinha seus modos diferentes de tratar sobre o reino, né? E a gente vê constantemente nesses textos de Mateus, de Marcos, nos 4 evangelhos, a gente vê muito as pessoas que escreveram falando sobre características do reino. Várias narrativas mostrando Jesus comentando sobre essa característica dos reinos e, ao mesmo tempo, os discípulos se questionando sobre algumas coisas. Nós vemos muito Jesus trazendo alegorias, parábolas, uma linguagem bem figurativa, e várias vezes os discípulos ficaram, Senhor, por que a gente não entendeu não? Por favor, explica aqui para a gente, porque até a ideia do reino, apesar deles viverem até a ideia do reino de Deus era uma coisa extremamente novidade para eles ali naquele momento, né?
E a gente vê, por exemplo, que no texto, quando ele diz que o reino dos céus não é comida nem bebida, que ele traz uma ideia de reino imaterial, que ao mesmo tempo precisa de um esforço físico seu para manter e propagar o reino de Deus na Terra. Eu achei isso muito interessante, o modo como o professor Raniel falou sobre a questão de que ele não estava vendo a rainha, né, lá nas Bahamas, mas ele tinha que prestar reverência e cantar ali o hino Deus salve a rainha para ele todos os dias. Então, a ideia do reino que Jesus traz também é esse. Olha, vocês têm um rei soberano que é Deus, e é o mesmo Deus que vocês creem. Porque dizer que judeu não acreditava em Deus é uma blasfêmia muito grande em todos os sentidos. Porque eles acreditavam piamente em Deus, né? Até quando Jesus fala ali, ó, vocês creem em Deus, creiam também em mim. Ele não está perguntando, vocês creem em Deus? Não, ele afirma, vocês creem em Deus, creem também em mim. Porque ele sabia que judeu não era questionado em relação à sua crença a Deus. Então ele traz, ó, o Deus que vocês servem é o que eu estou anunciando a vocês também. Ele é soberano, o reino que eu estou dizendo é isso, só que os valores do reino que eu trago não são tão semelhantes ao quanto vocês estão acostumados. Por exemplo, se alguém está fazendo alguma coisa má contra você, entregue. Se bateu no lado de uma face, entregue a outra. Se ele lhe obrigou a andar 1 milha, ande 2. Se precisar de sua capa, dê a sua capa. Se alguém lhe fizer qualquer tipo de dano, perdoe. E isso era uma ideia totalmente contraditória à ideia de reino que eles tinham na época, porque o reino na época, principalmente o romano, né, que imperava, era olho por olho e dente por dente ainda. Você fez isso, pois você vai pagar exatamente assim, é escravidão e tudo mais. E a gente vê vários pontos das características do reino de Deus nesses detalhes que Jesus vai dando em relação à humildade, em relação a você ser um servo obediente a Deus, mas também amar ao seu rei, que é Deus soberano, como você ama o seu próximo. Porque um reino, ele precisa, a própria Bíblia fala que a casa dividida, ela não vai subsistir, né? Então o reino ele não pode estar dividido. Você tem que ter comunhão com o rei, mas também comunhão com os seus iguais, súditos e servos leais ao rei, para que o reino funcione. Então Jesus ele vai trazer essa questão de como se baseia o reino de Deus, vai trazer parábolas como a parábola da semente, que ele fala que um foi lá e plantou, e ele não sabe como foi que aconteceu isso, mas cresceu e deu frutos, e foi dando frutos, dando frutos, e assim é o reino de Deus. Ele traz também essa ideia de que esse reino não é um reino que é mérito seu, não é um reino que lhe traz mérito, mas você faz a sua parte, o seu irmão vem, faz a parte dele, e assim ambos vão trabalhando juntos para o crescimento do reino, independente de sua função, independente do seu chamado, independente do que for, cada um trabalhando na sua área, no seu lugarzinho, mas com um propósito único, que é o crescimento do reino. E isso é bem interessante também ser tratado hoje em dia, porque às vezes a gente pode pensar assim, poxa, eu não sei a formação dos irmãos aqui, mas eu sou farmacêutico, e às vezes eu me perguntava, como é que Deus pode usar a minha profissão no reino? Mas isso é uma coisa interessante de discutir. Como é que você pode se encaixar e ser utilizado no reino com a sua especialidade, com os seus conhecimentos? Isso é uma discussão também interessante para trazer no meio dos nossos alunos, né? Como nós podemos contribuir? Como nós podemos colocar essas características do reino enquanto cristãos, enquanto profissionais para frente? E traz alguns aspectos importantes sobre o reino, quando, por exemplo, Jesus ele fala também que não é um reino estático, é um reino que já vinha antes, Deus já tinha a sua soberania, agora ele está revelando aos homens, e é um reino que vai ser eterno, um reino eterno, que ele não vai ter fim, que algum dia ele mesmo sentará no trono e, como a própria Bíblia diz, regerá as nações com vara de ferro, né? Professor João, me permita aí, eu quero também colocar aqui em tela um outro material que é muito esclarecedor. O senhor falou aqui as características do reino
que estava sendo explicado, passado por parábolas, com vários exemplos, para que eles entendessem o reino que estava chegando, mas havia também uma característica de eternidade desse reino. Então, aqui na tela, eu coloquei aqui para você, professor, dar uma olhada e, quem sabe, também imprimir, né? Levar impresso numa folha, alguma coisa assim. É um gráfico bem simples, mas exemplifica com muita clareza o que o professor João Felipe estava falando. Veja bem, a lição fala sobre isso, que há duas fases claramente colocadas aqui, sendo a primeira fase quando Jesus Cristo é assunto aos céus, e ele diz: deixarei o Espírito Santo, Consolador. A partir desse momento nasce a igreja e, né, desde o seu nascimento, quando inicia a implantação, quando ele diz: é chegado o reino dos céus. Então, ali inicia a implantação do reino, que antes estava em mistério, né, e agora ele vai sendo revelado na vinda de Cristo. E quando ele vier buscar a sua igreja, né, você já está bem no meio aqui do desenho, aqui, ó, a vinda do Senhor, o arrebatamento. Haverá o arrebatamento da igreja, haverá os 7 anos de tribulação, e aí sim o Senhor virá em glória e irá reinar durante o milênio. Nós reinaremos com ele aqui na terra e haverá o reino dos céus manifesto na terra. Porque até então estamos vivendo um período em que o reino dos céus está na terra, mas ele está em mistério. Ele não está visível, manifesto, tal qual ele estará no milênio. Então, ele tem essas duas fases. Eu até arriscaria dizer que a gente poderia dizer 3 fases, porque antes da vinda de Cristo, apesar dele não estar implantado, mas ele já existia. O reino de Deus existe desde sempre, desde a eternidade. Deus mora na eternidade, né? Então, quando há essas duas faces, a distinção, a gente vê claramente o que entra aqui no tópico 3, né, professor Francisco, que é a igreja como um agente do reino de Deus. Fala mais aí para a gente um pouquinho sobre isso. Exatamente, a igreja como um agente, né? E ela tem uma importância, essa igreja que é um agente e um agente aqui do reino de Deus. Primeiramente, representá-lo muito bem. A igreja, nós, não podemos, de forma alguma, apresentar um desserviço a este reino. Como igreja, nós precisamos entender que temos uma identidade, um porte e uma postura. E como representantes, embaixadores, né, embaixatrizes ou embaixadores, como outros apresentam, nós não podemos envergonhar aquele que nos enviou e apresentar o chamado. Né? Temos aqui, já como diz o comentarista, o primeiro chamado para entrar neste reino é a convocação ao arrependimento dos pecados. E muitos começam de forma errada. Veja que o primeiro chamado para entrar neste reino é a convocação ao arrependimento de pecados, ou seja, existe uma necessidade, é necessário se arrepender para fazer parte desse reino. E nós, os agentes, professores, precisamos dizer a todo mundo, a toda criatura, que necessário é se arrepender. João Batista começou assim, Jesus Cristo fez assim, e a igreja que é dele, ele que é o rei, né? Ele que é o líder, que é o cabeça, nos ensinou assim. Desde lá de trás, o ensinamento é esse. Nós já temos tudo, precisamos andar, representá-lo muito bem dessa forma. Então, é a partir da confissão de pecados, diz o comentarista, e do reconhecimento do Senhor Jesus Cristo como o único, né, e suficiente Salvador das nossas vidas, que a mensagem vai sendo apresentada e que as pessoas vão tendo acesso a esta oportunidade. Nós, através do novo nascimento, fomos ali
incluídos. Tivemos acesso a este reino e não podemos apresentar essa entrada de outra forma, de outra maneira. Você vai estar no reino, estar com o rei, sentar à mesa, cear com ele com você, por esse caminho. Não, o primeiro, né, passo, o primeiro chamado, como diz aqui a equipe que comenta a lição, diz que nasce a partir desta convocação e da aceitação ou não, ou da negação, né? Da linguagem que traz o sim ou da linguagem que traz o não. Uma vez o sim, aquele que é convidado, né, que diz, e também já a partir do convite, mostra uma disposição para negar, porque o evangelho é simples, mas ele é renúncia. E o reino, a cultura do reino apresenta isso. Ele é simples, por outro lado, ele é poderoso. Ele traz uma linguagem simples a todos, por outro lado, ele é muito rico, mas tudo vem a partir disso, da renúncia, dessa convocação, do atendimento, da escolha, do arrependimento. Então, ou seja, é um pré-requisito, diz aqui o comentarista, básico para fazer parte do reino, o novo nascimento. Eu me arrependo, uma vez eu procuro conhecer, né, fui tocado, agora eu me aproximo, vou como Nicodemos. João 3 aqui é dado como referência, e a gente conhece essa passagem, onde traz ali aquele encontro noturno de Nicodemos com o Senhor Jesus Cristo, e ali ele fica abismado com a afirmação de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo fala para ele, a partir do versículo 3, João 3 ao 6, que é necessário nascer de novo, e ele é como que entrasse, me permitam falar assim, é como que ele, aquele sábio, aquele homem estudioso, aquele príncipe fariseu, entrasse em parafusos. Ele fica ali girando e pergunta ao Senhor, como pode eu, sendo um homem velho, nascer de novo? Porventura eu voltaria ao ventre da minha mãe? Veja, ali há um encontro de dois sábios, de dois grandes conhecedores, de dois príncipes ali. E Jesus, o príncipe da paz, apresenta aquele homem ali, um príncipe fariseu, algo que ele não tinha escutado ainda. Ele já tinha no seu coração de que ele só podia ter vindo de Deus. É tanto que diz aqui o versículo 2, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Mas ele ouve ainda algo muito mais forte, quando o assunto é o novo nascimento através do arrependimento. Aí Jesus fala para ele assim, disse Nicodemo primeiro, como pode um homem nascer sendo velho? Aí Jesus fala, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água, apontando para Jesus, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, esse novo nascimento que vem pelo arrependimento, ele vive esse processo que ele só vai ser vivido na íntegra se ele começar já no primeiro momento, através desse passo que vem pelo arrependimento. Professor Raniel, professor João Felipe. Eu queria citar aqui, professores, o livro de João, capítulo 1, versículos 10 a 12, né? João 1, 10 a 12, que diz, estava no mundo, olha só, essa questão de eles não perceberem, e muitos de nós não percebem a grandeza. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E aí vem o 12. Mas a todos quantos o receberam, isso que o professor Francisco estava falando, é o ingresso, né? É o ponto de partida para fazer parte do reino. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem em seu nome. Essa nomenclatura divina, ela é tão importante que o apóstolo João fala, deu-lhes o poder. Nossa. Ser filho de Deus não é apenas um título, é o poder. Porque na hora que eu sou filho de Deus, reconhecido no reino, eu tenho poderes, eu tenho direitos e deveres como cidadão do reino de Deus. Olha que coisa fantástica. Então, olha só, é uma coisa assim, eu não consigo nem explicar direito como isso é importante, porque quando você toma uma decisão, quando você ingressa, você crê, aceita, você recebe um novo passaporte, você recebe uma nova constituição, você recebe chaves, você recebe ferramentas, você recebe armas, você recebe proteção, você recebe
tudo aquilo que está acessível só para quem é parte do reino de Deus. É como se eu assumisse uma nova nacionalidade, né? Passaporte diplomático não é pouca coisa. E é por isso que João diz: deu-lhes o poder, tá? Então, ser parte do reino e ser igreja é poder, tá? E quando Cristo fala que os fariseus, os saduceus, aquela discussão, morre, vai para o céu, tem 7 esposas, e depois fica com quem? Ele diz assim, vocês erram porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Então, existe um poder que é concedido à igreja para ser representantes do reino. A partir daí, você vai ter as lições de número 3, 4, 5, 6, até a 13ª, com essa palavrinha igreja, porque uma vez consciente de que você é cidadão do céu, rei, você é rei, você é de uma linhagem real, não é pouca coisa. Aí você entende, então agora eu estou entendendo aquele gráficozinho que o professor Raniel colocou aqui na tela, que eu faço parte da igreja e eu não paro por aí. Depois que houver o arrebatamento, depois que ele estabeleceu o reinado, eu vou reinar com ele. Então, esse reino ele vai se perpetuar. Ele não tem um momento em que cessa. Ele se perpetuará. Cristo irá reinar. Ele veio como servo sofredor, mas ele virá triunfante como rei. Amém. Porque a gente já faz parte desse reinado. Isso é muito empolgante. Exatamente. Você para pensar um pouquinho sobre isso, você se empolga. Essa é a sensação que a gente tem que ter, né, professor João Felipe? E quando a gente traz até essa questão de embaixadores, sabe? A gente sabe que, Sim. por exemplo, o embaixador, quando ele está em um território ali em outro país, o solo onde ele está é o país também. A embaixada Isso. daquele país é território regido pelas leis e por todo o processo político e religioso do país original. Então, quando a Professor João gente para Felipe, você para está em ver... outro país e está passando por aperto, uma situação de perseguição, seja o que for, quando você pisa, coloca os seus pés dentro do consulado, acabou, ninguém coloca a mão em você. Já era. E quando você vê trazendo essa questão para o reino de Deus, quando você pensa que você é um embaixador desse reino e todas as características, a responsabilidade, os princípios, tudo do reino está com você, você é como um porta-bandeira numa guerra. Você está Os levando ali o símbolos, né? Quando você estandarte do fala de seu reino, você fala do rei, você fala do reino, você fala do seu sistema de regras, né? Você fala da família real, do estatuto, dos símbolos. Ora, quando você está na Inglaterra, a moeda tem lá a imagem da rainhazinha, né? Que agora vai mudar para o Charles, né? Mas você tinha a bandeira, você tinha a vestimenta, você tinha a moeda, os símbolos, os costumes, isso tudo muda. Você é a igreja agora. Você não é mais quem você era. Você não é mais um qualquer, você é a igreja. Você representa o reino de Deus. Né? Imagine que você, como embaixador, se você tem problemas, você vai acessar o teu país através da tua embaixada. Você é o embaixador. Então, se alguém precisa de cura, adivinha, você tem poder dado por Deus. E a palavra de Deus diz, o que ligares aqui será ligado no céu. Você é embaixador do reino de Deus. Olha que coisa grandiosa. E o grandioso nisso tudo também é que, ao mesmo tempo que nós somos embaixadores, nós somos servos, e ao mesmo tempo nós somos co-herdeiros com Cristo, ao mesmo tempo nós reinaremos junto com Ele, ao mesmo tempo um reinado. Deixa eu dizer a vocês uma coisa aqui, só para empolgá-los mais. Quando você vai lá para Apocalipse, que ele fala as 7 igrejas, tem uma delas que ele diz assim, ao que se sentará comigo no trono. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Ou esse trono é muito grande para caber todo mundo. Você está entendendo? Se você para pensar nisso, ele disse, foi o Senhor que disse através de João, quando ele teve a visão. Ele disse, ao que vencer, sentará comigo no trono.
Está aqui, Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Você é rei com ele, co-herdeiro com Cristo. Você é a igreja, você é representante do reino. Então, gente, se eu estou vendo a importância disso, isso me leva ao item 4 da lição, eu não tenho mais que me preocupar, uma vez que eu sou do reino, e o meu rei é somente dono de tudo, por que eu tenho que me preocupar? Está lá, Mateus capítulo 6, né? A oração modelo, aquilo que eu tenho que me preocupar. Aí vai lá para Mateus 6,33, que é o texto que é utilizado aqui logo abaixo do título, né, da lição. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Olha, veja, a justiça são um sistema de regras, tá? Quando você diz assim, viver em comunhão com Deus, é como está escrito lá em João 15,14. Sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, é obedecer regras estas estabelecidas pelo rei, para ter direito aos benefícios do reino. Então, quando eu ando pelo sistema de regras do reino, eu tenho direito à paz, eu tenho direito à comunhão, mas isso gera também provisão. Porque quando eu vejo aqui, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, o seu sistema de regras, aí ele diz, olha, essas coisinhas vocês estão preocupados aí, comida, carne, essas coisas, isso vai ser acrescentado. O principal é o que vocês têm que buscar. Essas coisas aí vocês não precisam se preocupar, não, que o vosso pai bem sabe que vós necessitais delas. Tá? Então a gente entra aqui no tópico 4, né? Falando justamente de Mateus 6,33, e fala da importância de priorizar o reino de Deus. Priorizar o seu sistema de regras, a vontade de Deus. Ora, a oração modelo. Pai nosso, que está no céu. Aí ele diz, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O que é que ele está querendo dizer? No céu, a vontade de Deus já é feita. Ninguém discute com Deus, não, meu amigo. Ele mandou, está mandado. Até Satanás obedece ele. Né? Lá em Jó, quando Satanás entra na presença de Deus, diz, e Satanás entrou na presença dos filhos de Deus para falar com o rei. Você acha que Satanás toca na sua vida se Deus não deixar? Porque para tocar na vida de Jó, teve que ele pedir permissão a Deus. Então, ninguém toca em você quando você é a igreja, quando você anda em retidão, em comunhão, de acordo com o sistema de regras do reino, você tem direito à provisão, à paz, à saúde, proteção. O sistema de regra vale por inteiro nos deveres, né? E nos direitos. Perceba, portanto, eu como cristão, como igreja, eu tenho que ter essa consciência, buscar o reino de Deus como prioridade, para que tudo que está na palavra seja verdade na minha vida. E aí muitos se enganam porque querem, com as suas próprias forças, resolver os problemas. Querem, com a sua própria, o seu próprio sacrifício, obter a salvação. E Efésios 2,8 diz, não é por obras, não. Não é por obras, não, é pela graça. Então, quando a gente entende esse conceito, a gente diz, eu quero é Deus, eu quero buscar ao Senhor, a comunhão com o Senhor, com o seu corpo, com a sua igreja. Eu quero estar em dia para cear, como está lá em 1 Coríntios 11. Eu quero me examinar para ver se está tudo bem, para eu poder cear, para eu poder andar 100% de acordo com esse sistema de regras divino, maravilhoso, né? E aí sim eu serei igreja. E aí sim a gente pode estudar a lição 3, 4, 5, 6, sendo igreja, impactando o mundo, sendo relevante, fazendo a diferença, representando, né, envolvendo aí toda a parte prática, as missões, evangelismos, e por aí vai. Aí vem o restante da lição. Mas isso precisa ficar claro. Essa lição 2, eu considero ela, não vou dizer que é a mais importante, porque senão a gente está puxando a sardinha para o nosso lado aqui. Mas é muito importante que a gente tenha o real entendimento do que é ser parte do reino de Deus. O que é ser igreja, tá certo? Porque quando essa consciência entrar dentro de mim, quando essa ficha cair dentro de mim, todo o meu sistema de regras pessoal vai estar alinhado com o dele, né? A forma que eu penso a minha vida, que eu penso o trabalho que eu vou fazer, a faculdade que eu vou fazer, a esposa que eu vou casar, tudo muda, porque o conceito passa a ser o dele.
Eu queria só finalizar aqui o meu conteúdo, citando Mateus 24 e 14, né, que fala também sobre isso, e depois passo a palavra final para vocês, se vocês quiserem fazer mais considerações, tá certo? Mas Mateus 24, 14 diz o seguinte, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Ora, é o princípio das dores, sermão profético, é um dos 5, 6 sermões que Jesus Cristo fez, dos principais, e ele diz uma coisa extremamente importante para nós que somos igreja, para nós que vamos estudar essa liçãozinha aqui do Juvenis ao longo desse trimestre. O fim não vem num lugar, numa época. Ele vem depois que o sistema de regras, depois que o evangelho do reino for pregado. Então, o tempo não é cronos, é kairos. Eu preciso, portanto, pregar este reino, tempo e fora de tempo, para que eu abrevie o reino. Eu quero que ele venha logo. Então, em vez de eu estar buscando trabalho, preocupado com roupa, com cabelo, tudo, não, corra atrás do reino, da manifestação do reino. Jesus Cristo disse para os seus discípulos, ei, não se preocupe de pedir para ir para o reino, nem para Jesus vir. Não, peça para o reino de Deus se estabelecer. É isso que a gente tem que ter consciência, né? O evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. E aí está o kairos de Deus. Então não adianta querer prever. É no dia 24 de janeiro de 2024. Não, é 15 de julho de 2025. Espera aí, amigo, querido, entenda uma coisa. Você, igreja, precisa cumprir esta missão como integrante, como representante, como embaixador, para que Deus consiga cumprir o seu propósito de estabelecer o reino na terra. Com isso, eu termino a minha participação, passo a palavra final para vocês, desde já agradecendo, obviamente, a maravilhosa participação. Maravilha, maravilha, maravilha. Como diz o presbítero Alan Gomes, eu também estou muito feliz, né? Mas antes eu gostaria aqui antes de desejar um 2023 para todos os irmãos que estão aí nos ouvindo, eu gostaria de dizer ainda sobre esse último tópico, buscando o reino de Deus, duas coisas, né? Buscando o reino de Deus, primeiro aqui, ou buscando o reino dos céus. Mateus usa a terminologia aí, buscando mais, né? 34 vezes, buscando o reino dos céus. E somente 4 vezes, buscando o reino de Deus. E os estudiosos, eles dizem que isso é porque ele era judeu e falava para um público também judeu. Então, ou seja, por respeito ao nome de Deus, Adonai, ele vai e se volta muito à expressão ali, a parte final, céus. Mas isso não é a mesma coisa, são sinônimos, isso não diminui, nem não influencia em nada. Outra coisa é sobre o Oscar Cullmann, um teólogo luterano, que ele falou, porque as pessoas, o presbítero, nossa diácono, estou profetizando já aqui, Raniel Oliveira, ele disse o seguinte, profetizando aqui, presbítero Raniel Oliveira. O professor Raniel, aqui o nosso diácono, ele falou o seguinte, né, sobre o que muitos fizeram durante a história. Foram por esse caminho de prever a vinda deste rei. Na verdade, como diz o Oscar Cullmann, um teólogo luterano, é o já e ainda não, quando se pensa no reino de Deus. Ele está entre nós, isso aqui a gente pode subsidiar, por exemplo, essa fala com Lucas 17, 21, que diz assim, porque eis que o reino de Deus, a parte final, tá? Está entre nós. Ele está entre nós através de Jesus em nós, mas ele também é o ainda não, ou seja, ele é o já, com esse versículo que eu dei agora, mas o ainda não, que é Mateus 6,10, quando ele diz assim, ó, venha o teu reino. Ou seja, precisamos orar sim, pedindo para que isso aconteça. A oração modelo, deixada por Jesus, aqui em Mateus 6 ensina isso, que nós precisamos orar. Orando, e no meio da oração, ou no início dela, no final, a gente não pode deixar de falar, venha o teu reino. Porque nós não devemos temer. Nós estamos nele, fazemos parte dele. Isso vai ser muito bom, porque nós com ele reinaremos.
nós com ele ali estaremos na frente de muitas coisas. O Senhor vai confiar isso. Teologicamente, isso é uma discussão, mas é saudável pensar assim, que nós estaremos reinando com ele. Então, que Deus abençoe vocês. Feliz 2023. Um prazer estar aqui com o nosso professor Diácono Raniel Oliveira, professor João Felipe, vocês que são bênçãos de Deus, e eu estou aqui demais alegre em poder 2023 estar aqui também cooperando com os irmãos. Amém. Eu também queria deixar... Também está feliz, né, João? Muito feliz. Com certeza, com certeza. Tem uma coisa que eu não consigo esconder, é meu sorriso. Isso é ótimo. Estou percebendo. E eu estou muito alegre mesmo de participar aqui, compartilhar esses momentos com os irmãos. E, olha, se tem uma coisa que o jovem ele precisa aprender constantemente, ser lembrado constantemente, todos nós, mas principalmente na nossa juventude ali, é que nós temos muitos planos, muitas coisas para dar conta, que a gente deve lançar sobre ele toda a nossa ansiedade e priorizar o reino, porque isso, aleluia, de todo o resto ele vai cuidar. E isso é muito importante que os juvenis, desde de um pouco antes até, mas que isso seja bem fundamentado na cabeça dos nossos jovens, porque todos nós que estamos aqui hoje, nós somos prova de que quando nós priorizamos o reino de Deus, ele age por nós de maneiras assim que a gente nem imaginava que ele ia fazer isso e nem que merecia, mas ele é um Deus, é um rei tão bondoso que se você está agindo ali pelo seu reino, em prol do seu reino, ele não tem problema nenhum em lhe manter, em lhe dar provisões, em lhe dar estratégias, porque a gente tem que lembrar que ele também é o Senhor dos senhores e o general dos generais. Então, ele é o rei, ele é o capitão do exército, ele toma conta do RH, digamos assim, ele é o poder absoluto ali. Se te expulsarem de alguma comunidade, ele vai te acolher no reino dele. Exatamente. Sempre, né? É por aí. Nós temos que sempre manter essa ideia de que Deus ele é o Deus, o eu sou, né? Ele recebeu vários nomes, deram muitos atributos a ele e ele é um Deus que ele vela por cumprir a sua palavra e que cuida de nós constantemente. Então lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque a partir do momento que você prioriza o reino, Deus ele lhe ajuda, ele lhe sustenta, o que você estiver precisando, é o Jeová Jireh, né? O Senhor da provisão. É isso, queridos. Eu sou testemunha viva disso. Quem quiser saber um pouco mais do nosso testemunho pessoal, professor Francisco Lins, professor João Felipe, professor Raniel Oliveira, todos nós temos testemunhos assim, com certeza, que enriquecerão a sua fé. Pode mandar uma mensagenzinha para a gente aí na publicação, a gente vai ter o prazer de interagir, mas nós somos testemunhas vivas de que priorizar o reino só nos traz dividendos, só nos traz lucro, bênção, e é muito bom ser canal de bênção para os outros, né? Como igreja, como representantes do reino de Deus. Não é pouca coisa, e você, juvenil, você já tem idade suficiente para entender isso, e quanto mais cedo você entender isso, mais Deus vai te abençoar. Nós queremos agradecer ao nosso Deus por essa oportunidade, também à direção do DENEC. Eu me despeço aqui deixando um forte abraço, um 2023 abençoadíssimo para você, professor João Felipe, para você, professor Francisco, e para você, professor e aluno da classe juvenis. Fiquem com Deus, um grande abraço e a paz do Senhor.